A minha conversa com você aqui é falar um pouquinho, bem rapidamente, sobre o renascimento cultural envolvendo a imprensa. Você viu aí no texto que você tem no site, um pouco sobre Gutenberg, a invenção da imprensa, o que isso significou na Europa do século XV, onde Gutenberg vai estar associado a um ambiente de grandes mudanças no mundo europeu. É naquele momento do século XV que se inicia o renascimento cultural, a mudança, a ruptura por uma parte da intelectualidade que rompe as muralhas de castelos e mosteiros e apresenta uma forma diferente de conceber o mundo, de ver o mundo, marcada pelo humanismo, que já vinha desde o século XI, se demonstrando como uma tendência do pensamento dentro do próprio clero. Você vai encontrar dentro da igreja uma série de pensadores que já trabalham com o humanismo e expressam uma forma bem diferenciada da concepção de homem diante de Deus, do papel do homem na terra, do potencial do ser humano em transformar sua própria realidade. Um pensador, filósofo importante da Igreja Católica nesse período é São Tomás de Aquino. Os tomistas, como são chamados, já tiravam das mãos de Deus o ato responsável do homem sobre o seu destino, o que nós conhecemos de forma bem resumida, o livre-arbítrio. Então, o humanismo, o pensamento humanista, se carrega nesse conjunto de um potencial, ou dar um potencial ao homem, de administrar a si mesmo e sua própria vida. O que se encaixa bem no ambiente mercantil, mercantilista, que está crescendo desde o século XI, crescendo significativamente, envolvendo cada vez mais cidades, caravanas, as rotas comerciais se espalham pela Europa, atravessam a Alemanha, a França, saem da Itália, vão para o Mar do Norte, chegam à Holanda, atingem também o litoral ibérico, o litoral português. As atividades mercantis crescem. A figura do empresário mercantil, de um grupo de pessoas que são bem-sucedidas dentro das práticas comerciais, vai se encaixar com essa ideia do homem que se faz, do homem que constrói a si mesmo. Este homem, esse mercantil, esse burguês, como os marxistas gostam de dizer, associado ao burgo, associado à cidade, essa classe mercantil, comercial, se interessa por esse pensamento que valoriza o ato humano e não condena, por exemplo, a aquisição dos bens materiais. É importante entender que é uma Europa em que o ser humano está vivendo mais, como nós já comentamos. O ser humano tem diante de si, nessa longevidade, intenções de mudanças da sua condição e começa a almejar dentro de sua própria vida uma transformação da condição da qual nasceu. Eu não quero morrer do jeito que eu nasci. Eu quero mudar a minha vida. E essa mudança implica em valorizar a ação humana. Então o pensamento tomista, o pensamento humanista, e esse pensamento que também atinge a Igreja Católica, se você pegar no século XV, você vai encontrar pensadores de dentro da Igreja Católica, entre eles talvez o mais importante de todos, John Wycliffe, na Universidade de Oxford, aí as universidades, né, contaminando o pensamento da intelectualidade, rompendo com o determinismo do pensamento predestinado da Igreja, ou de controle absoluto de Deus sobre o mundo. Wycliffe começa a valorizar as autoridades locais e considera que a Igreja, o cristianismo, tem que ser administrado, tem que ser gestado por nobres locais, por pensadores locais. Wycliffe defende arduamente a ruptura da ideia de um clero acima de todas as nações da Europa e a valorização do monarca e dos príncipes como responsáveis também pela Igreja. Um pensamento que vai, por exemplo, envolver John Hus na Tchecoslováquia, no Império Romano Germânico. Hus que tem um fim desastroso, acaba sendo executado, julgado pela Inquisição, é queimado numa fogueira. Mas morre Hus, mas não morre os hussitas. Na própria Itália, impulsionado muitas vezes pelo clero, surge uma leva de pensadores, artistas, astrônomos, físicos, que desdobram em torno dos pensamentos clássicos agora mais abertos a reflexão sobre o mundo, a ideia da racionalização do mundo, a construção lógica do mundo. É nesse ambiente que o Gutenberg vai desenvolver a imprensa de tipos móveis de metal
E esses, não é ele considerado o inventor, né, os chineses no século XI já utilizavam isso, mas Gutenberg, de certa forma, proporciona, dentro da Europa, e ele nasce na Alemanha, dentro do mundo germânico, e depois fora da Alemanha, na Itália, na França, a reprodução de obras que antes eram restritas ao clero, aos mosteiros, a um número muito restrito de pessoas. Então você passa a contaminar um grupo daqueles que dominam a língua, não só mais o latim. Não podemos esquecer que essa quantidade de impressos, de gráficos, dessa imprensa de tipo, ela vai fazer obras e traduzir obras do latim para o germânico, do latim para o francês, do latim para o italiano vulgar, o latim vulgar, para o espanhol, para o português. E desesperadamente, o clero, que até então tinha muito controle sobre a produção cultural e literária, perde esse controle. Esse controle se desfaz, não está mais na mão do clero. Junto com isso, a atividade mercantil crescendo e o empreendimento crescendo e todo o mercado, todo o comércio, toda a relação mercantil, ela se sustenta muito na racionalidade, na lógica dos negócios. As atividades econômicas, em todas as civilizações que ela se desenvolve, ela cria uma identificação do homem com a razão, com a lógica, com a ciência, com o cálculo, com a necessidade da objetividade, da ação objetiva sobre a natureza, do domínio dos campos para o cultivo, com mais produtividade, o deslocamento e logística de produtos, a quantificação de custos de produção, comercialização, venda em varejo, a sobrevivência das pessoas calculadas por tempo quantificáveis. Né? A gente tem que tomar aí como exemplo também, se você for levar em consideração, o surgimento dentro do mundo europeu de um tempo de trabalho que não é mais só durante a luz do dia, de pessoas que trabalham nos ambientes domésticos, não só mais no campo, de um trabalho que não é mais diversificado, mas fica mais especializado, artesãos que produziam suas mesas, seus calçados, suas roupas, produziam coisas em tempos vagos ou encaixados com as outras atividades de subsistência, agora se transformam em especialistas na produção daquilo que garante a sua própria sobrevivência. Então você tem uma alteração significativa da condição humana. E a racionalidade e a lógica passa a se vincular a estes seres humanos. Então você tem um conjunto efetivo que muda o cotidiano das pessoas. Por mais que, sempre bom lembrar, a grande maioria da população não tem acesso a estas obras literárias. Você ainda tem uma Europa com mais de 85% de analfabetos. Mas é uma Europa mudada, transformada, em que emergem forças locais, regionais, forças nacionais, que têm capacidade de sustentação, persuasão e mobilização. O empresário mercantil, uma nova monarquia sustentada em torno de forças locais, os agrupamentos de tropas que obedecem aos reis mais do que aos papas. O renascimento cultural, assim como a reforma protestante, por mais que os dois não estão vinculados, em alguns momentos são rupturas e reações um ao outro, principalmente a reforma protestante, de certa forma, é uma reação ao renascimento cultural. Visto por muitos dos reformistas, que eram cristãos conservadores, o renascimento era visto como algo profano. A valorização extrema do ser humano, em detrimento da valorização da figura divina. Mas mesmo o fundamentalismo de muitas correntes religiosas cristãs que surgem no século XVI, já o século da Reforma Protestante, é nitidamente uma reação a esse mundo da racionalidade, usando os mesmos instrumentos da racionalidade. Se você pegar Lutero e as 95 teses impressas na Catedral de Nuremberg, se você pegar Calvino e a publicação das obras da Bíblia e das obras sacras do Evangelho na língua nacional francesa, se você pegar na Inglaterra o surgimento da Igreja Anglicana, onde a monarquia inglesa dos Tudor estabelece a necessidade da missa, por mais que cristã, ainda com um perfil muito do católico, ser uma missa, que é professada na língua inglesa, isso desafia completamente a autoridade do clero, a autoridade da igreja, tanto quanto o Renascimento, que valoriza o ser humano, as ações humanas, a mudança do ser humano em sua vida, o ser humano que multiplica seu patrimônio e enriquece, o ser humano que busca, isso é uma coisa fantástica,
a felicidade terrena, a vida na Terra, passa a ser algo que precisa ser valorizado. E aí você tem o rearranjo das forças econômicas nesse período, que vai gerar o Estado absolutista, muito ligado à Renascença. Claro que o Renascimento tem o seu berço na Itália. Não se pode negar que a máxima renascentista dos séculos XIV e XV, principalmente, nesses dois primeiros séculos da Renascença, por mais que o Renascimento se estende ao século XVI, o chamado 300 e 400, é italiano, esses dois séculos. Os grandes nomes da Renascença são italianos. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello. Mas mesmo depois, Maquiavel, no século XVI, é italiano. Essas obras que esses italianos produzem, que contaminam outros pensadores na Europa, e também o Renascimento na França com Rabelais, Cervantes na Espanha, Gil Vicente em Portugal, Cervantes também na Espanha, mas Gil Vicente e depois Camões em Portugal, são obras que sustentam-se em torno do feito do homem, do feito do indivíduo, da valorização do espetáculo do homem sobre este mundo, sobre a nossa natureza, que agora ele se coloca na disposição, na condição de dominar. Ele vai dominar o mundo e ele vai relatar esse domínio sobre o mundo. Ele vai produzir obras relatando esse mundo. E aí a gente vai ter a expansão marítima, por exemplo, as conquistas coloniais ibéricas, inicialmente de Portugal e Espanha, e mais tarde de Inglaterra, Holanda, França. Então é uma Europa que está mudando e tem um vínculo direto com essa comunicação que vai legitimar a autoridade do Estado, mas também a autoridade daqueles que vivem da atividade mercantil. Nosso vídeo termina aqui, mas a gente ainda vai continuar falando mais sobre esse tema. Não se esqueçam das aulas que nós vamos ter ao vivo, que ficarão gravadas. E não se esqueça de mais leituras que vão ser dispostas sobre este tema e os demais temas, porque daqui a pouquinho a gente vai chegar a falar sobre o Estado Nacional Absolutista e as monarquias, a expansão mercantil, mercantilismo, e o processo de colonização e domínio das áreas coloniais, do qual, entre as colônias, a colônia portuguesa na América, vai se formar o Brasil. Aí você vai entender que a comunicação chega no Brasil também. De uma forma bem distante, diferente, limitada em relação ao que chega na Europa, mas ela cumpre seu papel também na colônia. Os portugueses se preocupavam muito com a imprensa, ao ponto de proibi-la autônoma, independente dentro da colônia, diferente de algumas outras colônias, mesmo nas colônias espanholas, onde havia uma certa liberdade de expressão usando a imprensa, ou mesmo, e mais ainda, nas colônias inglesas, como é o caso das 13 colônias, que depois viria a ser os Estados Unidos, onde havia uma liberdade de impressão, de publicação, de leitura na língua inglesa, trazida da própria Inglaterra pelos colonos, e também porque os colonos protestantes, em sua grande maioria de tendência calvinista, presbiteriana, anabatistas, faziam todo o uso da língua nacional na publicação de obras sacras, de documentos. Então a gente tem que entender que a comunicação teve um vínculo direto com a cultura e com a forma que essa cultura se expressa. Claro? Um abraço, até mais.